Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Eu acho que vocês vão ouvir um barulhinho aí do Arthur vendo o vídeo. É a 10ª vez que eu tô tentando gravar esse vídeo hoje, não consigo. Então pus um vídeo lá pra ele ver se a gente consegue gravar aqui. Mas vamos lá! Hoje o nosso vídeo vai ser a respeito de como foi a aceitação da minha família com relação a eu fazer a cirurgia bariátrica, tá? Que às vezes a gente tem uma visão, né, diferente de como que a família aceitou e tudo mais. Bom, vamos lá. Quando eu decidi fazer minha cirurgia, foi uma indicação de um ortopedista. Eu acho que eu já contei isso em outros vídeos. Eu tive um problema de coluna por excesso de peso. Já tenho um problema de coluna. O excesso de peso agravou, eu tive uma dormência na minha perna direita. O ortopedista virou pra mim e falou assim: Aline, você precisa perder peso rápido, porque se você ficar muito tempo com essa perna dormente, pode ser que ela não volte mais. Eu te aconselho a fazer a cirurgia bariátrica. Então, essa intenção veio do médico, do ortopedista. Normalmente, as pessoas com quem eu conheço hoje, que eu converso, elas têm uma amiga, um parente, um vizinho, alguém que fez a cirurgia. Eu não tive essa vivência de conhecer uma pessoa que tenha feito a cirurgia para me influenciar ou para me dar a visão de que eu poderia fazer também. Foi o médico mesmo, foi o ortopedista mesmo que me deu o primeiro start. E aí eu marquei a minha consulta com o cirurgião bariátrico direto, eu já fui direto no cirurgião bariátrico. Entrei no meu convênio, marquei com o cirurgião bariátrico, pra saber se eu tinha realmente indicação. Até então ninguém sabia de nada, só eu. Fui no cirurgião, e o cirurgião falou que realmente eu tinha indicação, passou vários exames pra eu fazer, já de pré-operatórios, né? E encaminhamentos pra psicólogo e tudo mais, que precisa fazer. Tem um vídeo também sobre isso, de tudo que você precisa pro preparo da cirurgia. Só voltar lá no canal que clica no meu nome lá embaixo, Aline Veronese, que tem lá. Foi aí que eu contei pro meu marido. E assim, o meu marido até aceitou de uma forma, eu acho que bem, né? Quando eu contei pra ele que eu ia fazer a cirurgia, o Arthur devia ter 7 meses de idade. E se a gente tem medo de morrer, eu imagino que as pessoas que nos conhecem, pai, mãe, marido, irmão, amigos, também devem ter medo que a gente morra, né? E eu acho que isso deve ter passado pela cabeça dele. Apesar disso, de ter me falado, ele falou: eu tenho muito medo de você morrer e eu ter que criar o Arthur sozinho. E toda cirurgia tem o seu risco. Eu não poderia falar pra ele assim: eu não vou morrer, né? Pode acontecer. Mas o que eu falei pra ele é assim: eu posso arriscar ter uma vida muito melhor se eu fizer a cirurgia, ou eu posso não arriscar e ter uma vida de merda, porque eu poderia até não, porque eu já não tava podendo dirigir, eu já não tava podendo trabalhar, eu não ia nem poder criar o meu filho. Eu ia ter que viver numa condição uma condição difícil, né? Então eu falei pra ele, eu queria tentar. E ele me apoiou. Até então meu pai e minha mãe não sabiam, né? Eu sou casada, moro com meu marido, eu acho que a gente conta primeiro pra quem mora com a gente, né? Quem mora com o pai e com a mãe, acho que tem que contar pro pai e pra mãe. E aí eu fui fazendo os exames, fui fazendo os acompanhamentos com psicólogo, nananana. Uns 2 meses antes de eu fazer a cirurgia, eu contei pros meus pais. E aí os meus pais tiveram a pior reação possível, né? A minha mãe falou milhões de coisas pra mim, de que eu nunca mais ia comer, de que eu ia ficar doente, que eu ia ficar com cara de doente, que eu ia ficar tomando remédio a vida toda, que eu ia... Todas essas coisas assim que as pessoas falam, minha mãe falou. O meu pai, ele fala menos, né? Mas ele também não gostou. Então assim, o meu pai e minha mãe até hoje não apoia o fato de eu ter feito cirurgia bariátrica. Eu tenho certeza, assim, eu nunca perguntei pra ela, mas eu tenho certeza que ela não apoia o fato de eu ter feito a cirurgia bariátrica. Ela acha que eu não precisava, né? Mas, como eu já disse em outros vídeos, quem tem que dizer que a gente precisa é uma pessoa que estudou sobre isso, um profissional, né? Várias pessoas vão dizer que a gente não precisa, mas a opinião que importa é de um profissional. E, em segundo lugar, a nossa. Até a do profissional fica em primeiro, né? Que também não adianta a gente falar que a gente precisa e o profissional falar, não precisa. Acho que vocês vão ouvir um barulhinho aí do Arthur vendo o vídeo. É a 10ª vez que eu tô tentando gravar esse vídeo hoje, não consigo. Então pus um vídeo lá pra ele ver se a gente consegue gravar aqui. Mas vamos lá! Hoje o nosso vídeo vai ser a respeito de como foi a aceitação da minha família com relação a eu fazer a cirurgia bariátrica, tá? Que às vezes a gente tem uma visão, né, diferente de como que a família aceitou e tudo mais. Bom, vamos lá. Quando eu decidi fazer minha cirurgia,
Foi uma indicação de um ortopedista. Eu acho que eu já contei isso em outros vídeos. Eu tive um problema de coluna por excesso de peso. Já tenho um problema de coluna. O excesso de peso agravou, eu tive uma dormência na minha perna direita. O ortopedista virou pra mim e falou assim: Aline, você precisa perder peso rápido, porque se você ficar muito tempo com essa perna dormente, pode ser que ela não volte mais. Eu te aconselho fazer a cirurgia bariátrica. Então, essa intenção veio do médico, do ortopedista. Normalmente, as pessoas com quem eu conheço hoje, que eu converso, elas têm uma amiga, um parente, um vizinho, alguém que fez a cirurgia. Eu não tive essa vivência de conhecer uma pessoa que tenha feito a cirurgia para me influenciar ou para me dar a visão de que eu poderia fazer também. Foi o médico mesmo, foi o ortopedista mesmo que me deu o primeiro start. E aí eu marquei a minha consulta com o cirurgião bariátrico direto, eu já fui direto no cirurgião bariátrico. Entrei no meu convênio, marquei com o cirurgião bariátrico, para saber se eu tinha realmente indicação. Até então ninguém sabia de nada, só eu. Fui no cirurgião e o cirurgião falou que realmente eu tinha indicação, passou vários exames para eu fazer, já de pré-operatórios, né? E encaminhamentos para psicólogo e tudo mais que precisa fazer. Tem um vídeo também sobre isso, de tudo que você precisa para o preparo da cirurgia. Só voltar lá no canal que clica no meu nome lá embaixo, Aline Veronese, que tem lá. Foi aí que eu contei pro meu marido. E assim, o meu marido até aceitou de uma, eu acho que bem, né? Quando eu contei pra ele que eu ia fazer a cirurgia, o Arthur devia ter 7 meses de idade. E se a gente tem medo de morrer, eu imagino que as pessoas que nos conhecem, pai, mãe, marido, irmão, amigos, também devem ter medo que a gente morra, né? E eu acho que isso deve ter passado pela cabeça dele. Apesar disso, de ter me falado, ele falou: eu tenho muito medo de você morrer e eu ter que criar o Arthur sozinho. E toda cirurgia tem o seu risco. Eu não poderia falar pra ele assim: eu não vou morrer, né? Pode acontecer. Mas o que eu falei pra ele é assim: eu posso arriscar ter uma vida muito melhor se eu fizer a cirurgia, ou eu posso não arriscar e ter uma vida de merda, porque eu poderia até não, porque eu já não tava podendo dirigir, eu já não tava podendo trabalhar, eu não ia nem poder criar o meu filho. Eu ia ter que viver numa condição uma condição difícil, né? Então eu falei pra ele, eu queria tentar. E ele me apoiou. Até então meu pai e minha mãe não sabiam, né? Eu sou casada, moro com meu marido, eu acho que a gente conta primeiro pra quem mora com a gente, né? Quem mora com o pai e com a mãe, acho que tem que contar pro pai e pra mãe. E aí eu fui fazendo os exames, fui fazendo os acompanhamentos com psicólogo, nananana. Uns 2 meses antes de eu fazer a cirurgia, eu contei pros meus pais. E aí os meus pais tiveram a pior reação possível, né? A minha mãe falou milhões de coisas pra mim, de que eu nunca mais ia comer, de que eu ia ficar doente, que eu ia ficar com cara de doente, que eu ia ficar tomando remédio a vida toda, que eu ia... Todas essas coisas assim que as pessoas falam, minha mãe falou. O meu pai, ele fala menos, né? Mas ele também não gostou. Então assim, o meu pai e minha mãe até hoje não apoia o fato de eu ter feito cirurgia bariátrica. Eu tenho certeza, assim, eu nunca perguntei pra ela, mas eu tenho certeza que ela não apoia o fato de eu ter feito a cirurgia bariátrica. Ela acha que eu não precisava, né? Mas, como eu já disse em outros vídeos, quem tem que dizer que a gente precisa é uma pessoa que estudou sobre isso, um profissional, né? Várias pessoas vão dizer que a gente não precisa, mas a opinião que importa é de um profissional. E, em segundo lugar, a nossa. Até o do profissional fica em primeiro, né? Que também não adianta a gente falar que a gente precisa e o profissional falar, não precisa. E foi assim entre meu marido, meu pai e minha mãe, né? Aí eu contei pros amigos, eu tive uma amiga que me apoiou muito, a Dani. Ela me apoiou muito pra fazer assim, enquanto todo mundo ficava me bombardeando, não faz, você não precisa, você não... Ela falava, amiga, vai, o médico disse que você precisa, você vai emagrecer, você vai ter saúde. Enfim, ela me apoiava bastante. Eu tive também uma outra amiga que ficou apreensiva também, a Paty ficou apreensiva de... Ai, você vai emagrecer muito, você, né, tem gente que não consegue comer e tal, aquela coisa, aquela preocupação normal. E aí, o que eu tiro de toda essa experiência, pra quem tá vivendo isso agora, né, quem assistiu o vídeo aí que tá vivendo isso agora, contando com a família, tendo os conflitos. Tentem entender o lado deles, sabe? Eles têm medo de perder você. Minha família teve medo de me perder na cirurgia. É uma cirurgia, é uma anestesia geral, tem corte, tem sangue, tem... A recuperação é muito mais perigosa do que a própria cirurgia. Se você não fizer a dieta direito, é perigoso. Sua cabeça fica a mil quando você faz a cirurgia.
Então, assim, tenta entender o lado deles e tenta não entrar em conflito, sabe? O que eu fiz no meu caso, né? Eu ouvia tudo aquilo e eu absorvia. Eu não, tipo, batia e voltava, sabe? Aquela coisa de bate e volta. Ah, você não deve fazer. Ah, eu devo fazer sim. Não, eu não fiz isso. Eu absorvia toda aquela informação, foi difícil pra mim. Ainda bem que eu tava fazendo acompanhamento com psicólogo. Mas eu absorvia aquela informação e tentava entender. Então, tentar se colocar no lugar do outro, tentar ter empatia pelo outro. Eles se preocupam. Então, do mesmo jeito que você tem aquela preocupação de morrer, a sua mãe deve morrer de medo de você morrer. E assim, mesmo você estando gordo, não conseguindo andar, não conseguindo respirar direito, com os exames tudo errado, coração ruim, o sangue ruim, nananana, você tá ali. A sua mãe, o seu pai, o seu marido, o seu irmão, o seu filho, te tem ali, entendeu? E te colocar numa mesa de cirurgia, pode ser que eles não tenham nem aquilo que você era todo estrupiado. Então tenta se colocar no lugar deles e agir da melhor maneira, né? Mas comigo foi assim. Conta aí pra mim, como é que tá sendo com vocês, pra vocês contarem pra família de vocês. Tá muito difícil? Tá fácil? Tá tranquilo? E aí, ainda tem a reação da família depois que você fez a cirurgia, né? Tipo, você acordou, deu tudo certo, você sobreviveu à cirurgia, né? Que eu acho que é o maior medo. Pelo menos o meu maior medo era não sobreviver à cirurgia, não acordar. E aí depois, né? Depois que você tem que ficar tomando aguinha. Foi muito difícil. Foi muito difícil. E aí eu tinha filho pequeno e eu dependia da minha mãe pra me ajudar, do meu marido pra me ajudar. Então, é uma situação complicada. Você tá vivendo isso, é uma situação complicada sim. Mas entenda, a gente supera. A gente supera, graças a Deus passou. Eu estou super bem, estou me sentindo ótima. E é isso, essa foi a minha experiência de como foi contar pra minha família, como foi a reação da minha família em relação a saber que eu iria fazer a cirurgia bariátrica. Conta aí pra mim como é que é a reação da sua família, como é que está sendo, como é que foi a reação da família de vocês. E tentem ponderar, não entre em conflito com eles. Um beijo, gente, muito obrigada por assistir. Clica no gostei, tá? E se inscreve no canal, compartilha o vídeo com as amigas que estão pra fazer a cirurgia bariátrica e tal. Me segue no Instagram. Lá no Instagram a gente bate papo real, tá bom? Manda mensagem e a gente conversa. Aline Veronese, só lá entrar no Instagram e procurar Aline Veronese Oficial. Beijo, gente. Tchau. Obrigada por assistir. Até mais.